Meu primeiro livro, né, esse, tem uma espécie de pergunta, né, uma pergunta no livro. De onde vem a nossa energia? É uma pergunta. E recentemente eu estou tendo uma intuição, uma direção da resposta. E o segundo livro que eu estou escrevendo, o título do segundo livro é a resposta do título do primeiro, que o segundo livro vai ser a energia infusa do ser humano, né? Então, eu acho maravilhoso, incrível isso, esse alinhamento aí. Então, depois de cursar 2 graduações, 3 pós-graduações, 45 anos de pesquisa em nutrição, tem algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, como ter e manter corpo e mente saudáveis? Porque não é só ter corpo e mente saudáveis, é manter. É mais difícil manter do que ter, né? Vocês sabem disso. E tanto é verdade que aquela santa doutora Idelgarda falou que é mais difícil vencer os próprios defeitos e vícios do que ganhar uma guerra, ganhar de um exército fora, né? Realmente é uma violência interna, uma guerra individual que a gente trava com a gente mesmo. Então, para ter e manter corpo e mente saudáveis, precisa de energia, tá certo? Lógico. Então eu estou desenvolvendo 3 campos para captar essa energia infusa. Pode ser através do sono, isso é só deitar, né? É mais fácil. E através das virtudes da ação boa, bela e verdadeira, conforme Kepp descobriu nos seus livros, né? Então, a ação boa e bela e verdadeira, que são a prática das virtudes, como Epicuro falou, o filósofo grego falou que há mais energia em fazer o bem do que recebê-lo. Interessante? Então ele já percebeu isso. E realmente, quando a gente faz, quando a gente serve alguém ou alguma proposta, um ideal, a gente percebe que ganha energia, né? Então, essa desinversão é importante. Nós estamos invertidos nesse sentido de achar que ser servido é mais vantajoso do que servir. Não é. Em termos energéticos, também é mais vantajoso servir do que ser servido, como o filósofo grego já tinha descoberto, Epicuro, certo? Então, essa é a segunda forma de captar energia infusa. Primeira, dormir, deitar, dormir, estômago vazio, preferência. A segunda, a prática das virtudes no dia a dia. E a terceira é o jejum, quando você consegue, a partir, eu acredito, vai 6, 10 horas,
sem comer, já começa a terminando a digestão, já começa então a terceira forma de captar energia infusa diretamente de Deus, que é o que o biólogo japonês chamou de autofagia, mas está um nome errado, que eu chamo de autofaxina energizante, né? Então, é a terceira forma de captar energia infusa que eu conheço, pode ter mais formas. Essas três, tá? Então, como ter e manter corpo e mente saudáveis, aí você já tem um parâmetro, né? Na prática das virtudes está embutido a vida psíquica, tá certo? Ninguém consegue praticar as virtudes sem ter uma vida psíquica conscientizada, terapizada, analisada, de preferência ter feito ou fazer terapia trilógica, né? Que é a terapia de Kepp. Não é qualquer terapia, é uma terapia profunda, psicanálise profunda que vai nas causas do sofrimento. Não é um bate-papo de psicólogo assim, chamada psicanálise profunda. Então esse é o título do segundo livro que eu estou escrevendo. Ciência Infusa é a resposta ao primeiro livro. Como ter e obter. Então nós temos na parte de alimentação, interessante, eu queria falar das frutas, que existe uma corrente atualmente chamada uma dieta, né? Aliás, 3 dietas que na mesma linha são a dieta low carb, a cetogênica e a carnívora, né? Então, o que elas mudam? São semelhantes, elas mudam o grau de ingestão de carboidrato. Low carb é mais flexível com os carboidratos, depois diminuindo a quantidade de carboidratos vem a cetogênica e por fim a carnívora, praticamente eles só comem carne, né? Evitam ao máximo qualquer tipo de carboidrato, inclusive as frutas, aí que é o erro deles, né? Tem 2 erros que eu vejo de proibir as frutas, e o segundo erro é achar que é a carne que fez emagrecer a pessoa, até curar de alguns sintomas, né? Comer carne. Não é. Não é exatamente o fato de comer carne que vai curar sintomas, emagrecer. Mas mais, por quê? Porque tanto a low carb como a cetogênica e a carnívora evitam e limitam ao máximo o quê? Os carboidratos vazios, né? Vazio. Qual é o carboidrato vazio? São 2. Carboidrato vazio é farinha branca e açúcar branco. Então, nessas dietas low carb, cetogênica e carnívora, eles evitam farinha branca e açúcar branco, principalmente, e os processados, que são feitos dos dois, né? Quando não vai os dois juntos, aí é uma bomba mesmo, que são as bolachas, né? E eles evitando comer açúcar branco e farinha branca, aí sim começa um processo de cura da energia infusa, emagrecer, curar sintomas e etc. na parte física. Deu para entender? Então não é exatamente o fato de comer carne que emagrece, mas o fato de não comer açúcar branco e farinha branca. É diferente a abordagem, que essas pessoas, eu tenho até dó que estão entrando numa dieta meio fanática, né, de carne, e a carne é ácida, é indigesta, é cheia de músculo, né? Ela tem
é difícil digestão, né? Diz que leva 6 horas, até mais, 8 horas para digerir. Então atrapalha um pouco o processo de auto-limpeza, auto-faxina, né? Tem que esperar mais tempo em jejum para começar o processo. E o que é interessante notar essa proibição, que me chamou a atenção para fazer essa aula, da proibição dos carnívoros cetogênicos, de proibir as frutas, né? Isso me chamou a atenção, que bobagem, porque como eu vejo as frutas, não são comida, são bebida, né? Então, você vai beber uma fruta. Por quê? Porque elas têm 90% de água, né? Uma água turbinada, né? Uma água turbinada, mas em média 90% de água. A que menos tem água são a banana e o abacate, 70% a 80%, é muita água, né? O coco é interessante, o coco tem a polpa, que tem 50% de água, e depois tem a água do coco, né? Então é a única fruta que separou a água da polpa, né? Da fruta. Interessante o coco. Mas enfim, se somar a polpa e a água do coco, dá mais de 90% em volume. Então a fruta você bebe. E se você bebe a fruta, como que pode ter alto índice glicêmico? Como que vai dar pico de glicemia no sangue, de insulina? Não, impossível. Como você vai beber um copo d'água vai dar pico de insulina? Uma água ou um chá, uma coisa que você coloca mel, vai dar pico de insulina? De que jeito? Além disso, as frutas, elas são um carboidrato simples, de facílima digestão, elas nem param no estômago, pra você ter uma ideia, elas passam direto pelo estômago e vão para o intestino, e vai lá as vitaminas, enzimas, distribuir corrente sanguínea e acabou. É bebida, né? Então, não tem preocupação. Agora, o que não pode, aí sim, concordo, é misturar as frutas com comida ao mesmo tempo. Então, aí é o mesmo caso da bebida. Não é bom, não é legal você comer e beber, comer e ficar bebendo ao mesmo tempo. Não é saudável, isso todo mundo sabe. Então, com as frutas também, não é legal, não é bom você comer e comer frutas e beber frutas, né, ao mesmo tempo. Interessante você beber frutas pelo menos meia hora antes ou depois da digestão, 3, 4, 5 horas depois, né? Então, isso é importante para não dar pico de glicose. Se comer tudo junto, fruta com comida, aí a fruta que não para no estômago, ela vai ter que parar. Junto com a comida, ela vai ser obrigada a ficar paralisada ali no estômago. O piloro fecha, é uma válvula, né? Para digerir a comida, com ácido clorídrico, pitialina, tudo. Pepsina, né? Pitialina vem da saliva e vai ficar fechado ali no estômago, a fruta. E contra a natureza dela. E a fruta, quando não segue o rumo dela, no ambiente úmido, quente, ela fermenta. Qualquer fruta fermenta. Aí dá problema, vira álcool, vira bebida alcoólica. Que a fruta é bebida, mas é uma bebida, mas pode se transformar em uma bebida alcoólica, se for ingerida junto com comida, né? Então a conclusão é essa, quer dizer, são 3 fatores para obter energia infusa. É a vida psíquica, fazer uma terapia para ver as loucuras internas, inversões, inveja, raiva, medo, né?
Essa é a base. E aí partir para ação boa, bela e verdadeira, como o Kepp fala em todos os livros, que são as virtudes. Aí sim, começa a captar energia infusa, dormir bem. Dormir tem que dormir, né? Se não dormir a pessoa morre, porque ela acordada, ela bloqueia tanto a energia infusa, ou pela comida, ou pela psicopatologia, que acaba cansando durante o dia, em vez de se energizar, que chega à noite ela está arrebentada de tanta inversão, de tanta comida, esvaziou. A pessoa então aí é obrigada a dormir para acalmar a censura, a psicopatologia baixar, para poder começar a entrar um pouco de energia infusa, né? Novamente. Ok? Então é isso. Até a próxima.